Capítulo 141 Palma do vento e trovão mostrando seu poder. Enquanto Yu Mengxiang estava conversando com Zhao Feng em tom baixo, Shuzi com seu afiado e longo nariz começou a liberar alguma pressão contra Lin Fan com uma expressão fria. Vocês pirralhos venham aqui. As sobrancelhas de Shuzi se contraíram quando ele escaneou friamente Zhao Feng e companhia. Seu objetivo era Lin Fan, mas se os outros pirralhos não se importarem com seu próprio negócio, ele não se importaria de ensinar-lhes uma lição juntos. Dois discípulos internos ficaram atrás de Shuzi com expressões lúdicas. Ambos tinham alcançado o segundo céu também. Os três estavam todos no segundo céu do reino ascensionado, que era o mesmo que o Lorde Guanjun. Irmão Zhao, irmão Xiao, irmã Yun. Eu cuidarei de minhas próprias coisas. Lin Fan saiu sozinho, não querendo envolver os outros. Xiao Yun soltou um suspiro e ele imediatamente criou uma lacuna entre ele e Lin Fan. Shuzi e companhia estavam todos no segundo céu do reino ascensionado e não eram pessoas que ele pudesse se dar ao luxo de ofender. Zhao Feng também foi puxado para o lado por Yu Mengxiang. O clã permite lutas, mas por conta de cada discípulo interno estar se reunindo aqui, eles não irão se intrometer. Yu Mengxiang explicou a Zhao Feng. Era óbvio que ela e Xiao Yun não queriam se envolver com os assuntos de Lin Fan. Mesmo que seu relacionamento fosse aprovado, não quiseram ofender os discípulos internos mais velhos do que eles. Ha ha ha! Lin Fan. Ninguém se atreve a ajudá-lo. Shuzi riu arrogantemente. Ele gostava da sensação de Zhao Feng e os outros conhecerem suas posições. O coração de Lin Fan ficou um pouco frio, embora ele tivesse se preparado para encarar tudo sozinho. Os discípulos logo abriram espaço suficiente para eles e ninguém interferiu. Deixe-me ver a sua força, discípulo externo superior. Uma forte onda de energia mental apareceu do corpo de Shuzi enquanto sua aura do 2 graus céu do reino ascensionado pressionou Lin Fan. Cada diferença do nível entre os 7 céus era como o céu e a terra. A força verdadeira dos cultivadores no segundo céu estava em um nível inteiramente novo referente ao do primeiro. De frente para ele, Lin Fan não podia respirar corretamente. Mas ele era, afinal de contas, o discípulo externo superior e ele era mais forte do que aqueles que estavam no mesmo nível. Lâmina pluma impressionante. Lin Fan empurrou seu braço para fora e um flash de luz branca apareceu como neve no inverno. A luz da espada era estranha porque era tão rápida quanto o relâmpago, mas ao mesmo tempo branca como uma pluma. Estilo 3 Espada Furiosas dos Raios de Sol. Shuzi desembainhou sua espada que se transformou em uma onda de luz cheia de agilidade. Din din din. Os dois movimentos entraram em conflito quando surgiram sons de choque. O poder do reino ascensionado não era algo que pudesse ser comparado ao reino consolidado. Qualquer energia remanescente poderia matar instantaneamente qualquer cultivador no 9º rank do reino consolidado. Este Lin Fan é melhor do que o esperado. Sua habilidade mortal de nível médio fora treinada proficientemente. Ele é digno de ter o título de discípulo externo superior, pois ele é capaz de lutar contra alguém do segundo céu sem perder. Os espectadores ficaram surpresos. A força de Lin Fan era mais forte do que o esperado e ele não estava perdendo. Não admira que ele foi o discípulo externo superior. Zhao Feng tinha ouvido que Lin Fan havia espancado alguém no reino ascensionado quando este último estava apenas a meio passo do reino ascensionado. Parece que agora o rumor pode ser verdade.
10 movimentos. 20 movimentos. Shuzi se tornou sombrio quando ele respirou fundo e uma forte força foi liberada de seu corpo, o que tornou seus ataques cada vez mais furiosos. Todos sentiram que a espada de Shuzi se tornara mais feroz e mais afiada. SSSSSSH. Uma rachadura apareceu na lâmina branca como a neve de Lin Fan enquanto faíscas brilharam no ar. Essa é uma espada de nível mortal. Está certo? Ela foi criada por nosso mestre ferreiro Jin Yuejian e ele só fez um total de 36. A aparência da espada de nível mortal fez a situação virar. Uma vez que Shuzi usou o poder da espada feita por Jin Yuejian, sua ofensiva tornou-se cada vez mais forte e dentro de poucos movimentos, a lâmina de Lin Fan estava toda trincada e ele tinha marcas sangrentas por toda parte. Há muitas armas neste mundo e elas estão divididas em diferentes níveis: mortal, espiritual, terra e céu. Cada grau é dividido em baixa, média, alta e ápice, assim como nas habilidades. Neste continente, as armas do nível espiritual ou superior estavam desaparecidas. Informações apareceram na mente de Zhao Feng. Ele tinha lido muitos livros e tinha impresso todos eles em sua mente. Cada arma do grau espiritual ou superior tinha imenso poder e elas podiam destruir os céus e a terra. Aparentemente, o clã Lua Quebrada tinha uma e era um dos movimentos mortais do clã. Mesmo a arma de nível mortal inferior tinha poder aterrorizante. Zhao Feng descobriu que do aumento de 40 a 50% na força de Shuzi, pelo menos uns 30% veio da espada e outros 20% de sua verdadeira força. Em apenas um momento, Lin Fan estava cheio de lesões. Zizizi. Parece que a força dos discípulos externos superiores é só isso. Shuzi tinha uma arma mortal na mão e ele propositadamente não ganhou porque ele queria brincar com Lin Fan e seus ataques eram precisos. Lin Fan não foi ferido gravemente. Você ganhou, pare agora. Zhao Feng finalmente disse ao lado. Até agora Lin Fan também se rendera, mas Shuzi apenas riu friamente, a menos que ele se ajoelhe no chão e peça perdão na frente do meu irmão ou então isso vai acontecer novamente. Shua. Zhao Feng se transformou em um borrão e foi direto para as costas de Shuzi. Pirralho, pare. Os dois amigos do segundo céu exclamaram, mas não conseguiram reagir a tempo. A velocidade de Zhao Feng era muito rápida e estava cheia de ilusões. Palma do vento e trovão. O jovem de cabelos e olhos azuis apareceu atrás de Shuzi e empurrou a palma da mão com o som de relâmpagos que a acompanhavam. Shuzi só sentiu seus ouvidos tremerem devido ao som e ele mal conseguiu se virar e mandar uma palma para bloqueá-lo. Peng! A palma dominante parecia atravessar o relâmpago e a aura aterrorizante fez os outros próximos ficarem atordoados. Que movimento perigoso! Apenas alguns conseguiram ver claramente esse movimento. Bum! Shuzi foi enviado voando quando suas roupas foram rasgadas e partes de seu corpo foram queimadas. Você me atacou. Shuzi disse num tom trêmulo com um rosto branco pálido. Sim, eu te ataquei. Zhao Feng cruzou os braços e olhou friamente para Shuzi. Vá. Shuzi tentou circular com força sua força verdadeira, mas em vez disso ele cuspiu um bocado de sangue. A palma da mão de Zhao Feng já o havia ferido gravemente e agora, ele estava tão zangado que tossiu sangue. Que movimento foi esse? Os discípulos próximos finalmente se recuperaram, mas ainda estavam atordoados.
Mesmo que Zhao Feng tivesse entrado furtivamente em Shuzi, eles ainda podiam ver como o poder daquela palma era terrível. Palma do vento e trovão. Deve ser a palma do vento e trovão. Esse cara ficou louco. Um discípulo do terceiro céu do reino ascensionado logo exclamou: Palma do vento e trovão. As expressões dos discípulos internos mudaram. Todas as pessoas que haviam treinado a palma do vento e trovão eram todos bastardos loucos. Alguns anos atrás, um desses que treinou a palma do vento e trovão usou essa habilidade e ele foi capaz de matar alguém 2 céus mais alto que ele, embora ele tenha morrido no final também. Neste momento, todo mundo olhou para Zhao Feng com cautela, como se estivessem olhando para uma bomba que poderia explodir a qualquer momento. Assim como eles disseram, qualquer um que treinou a palma do vento e trovão era louco. Não se deve ofender alguém assim. Havia este ditado: o fraco teme o forte teme o feroz e o feroz teme aqueles que não valorizam suas vidas. E aqueles que treinaram a palma do vento e trovão eram todas as pessoas que não se preocupam com suas vidas, porque essa habilidade era muito perigosa. Mesmo se alguém tivesse a sorte de treiná-lo para seu nível mais alto, eles eram geralmente atingidos por relâmpagos e mortos de qualquer maneira. Quando inspecionaram a roupa de Zhao Feng, os cabelos azuis e um olho só, eles tomaram um soluço frio e suas suspeitas de Zhao Feng sendo louco foi confirmada. Este garoto se esgueirou por trás de mim. Shuzi tinha perdido a capacidade de lutar, mas seus 2 amigos estavam no segundo céu do reino ascensionado. No entanto, eles não ousaram atacar. Sob o vento, os cabelos azuis de Zhao Feng fluíam livremente e seu frio olho direito olhou para baixo sobre Shuzi, bem como seus 2 amigos. Ele não estava nem um pouco assustado quando enfrentava os 2 discípulos no segundo céu. Pelo contrário, ele estava animado e não podia deixar de lamber seus lábios. Isso fez com que os outros sentissem que Zhao Feng era cruel e brutal. Poderia Zhao Feng ser um louco? Xiao Yun e Yun Mengxiang olharam um para o outro. Na realidade, Zhao Feng estava animado, o poder da palma do vento e trovão é tão forte. Assim como a atmosfera atingiu o clímax. Os discípulos do núcleo estão aqui. Um grito veio de longe. A tensão diminuiu e todos se voltaram para alguns discípulos no quarto céu do reino ascensionado. Os discípulos principais tinham tratamento especial no clã e eles tinham autoridade igual a um diácono. Cada discípulo do núcleo tinha uma pessoa de alto nível do clã atrás deles. Pirralho! Eu vou fazer você desejar ter morrido da próxima vez que eu te ver. Shuzen gritou enquanto ele mal conseguia se levantar. Seus 2 amigos também olharam furiosamente para Zhao Feng, mas então perceberam que o último não estava sequer olhando para eles. O olhar de Zhao Feng desembarcou em um certo discípulo do núcleo. As roupas que os discípulos do núcleo usavam eram diferentes dos discípulos internos. Eles nem sequer precisavam usar o uniforme se quisessem. O discípulo do núcleo que ele olhava era alto e de vestes branca. Irmã Yuan. Zhao Feng pausou um pouco, então ele logo viu Han Xiao Yuan ao lado dela, que também chamou a atenção de muitos discípulos. É ele. Han Xiao Yuan coincidentemente viu os cabelos azuis de Zhao Feng e um olho e seu rosto ficou pálido, talvez devido à sua aparência perversa. Quando esse sujeito se tornou um discípulo interno. A irmã Yuan lembrou-se de como ela foi espreitada por Zhao Feng e como ela foi chantageada. Sua expressão imediatamente afundou.